investigação judicial eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Para começo de conversa, ação de investigação judicial eleitoral, a doutrina tem defendido, a doutrina majoritária, fala que não é investigação coisa nenhuma, que o Poder Judiciário não investiga nada, que o Poder Judiciário, na verdade, recolhe provas trazidas pelas partes. Eu discordo bastante disso. No meu livro, que eu vou lançar agora, eu teço algumas considerações sobre a AIGE, que eu entendo que, sim, existe uma investigação e está provando agora o STF que essa investigação é conduzida pelo Poder Judiciário, sim. Vocês estão atentos ao noticiário, vocês viram que o TSE decidiu agora, essa semana ainda, a reabertura do prazo para que sejam utilizadas provas colhidas lá no inquérito das fake news no STF, para que essas provas sejam juntadas nos autos dos processos no TSE contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Nesse caso em específico, está sendo utilizada aquela teoria conhecida por vocês, que é a teoria da prova emprestada, que é você, no âmbito de determinada investigação ou processo judicial, há provas que podem ser utilizadas em outros processos, para que se chegue à verdade real. Então, nesse caso, eles estão utilizando da teoria da prova emprestada, trazendo para o TSE coisas que foram discutidas no STF, ou que estão ainda sendo discutidas no STF. Então, essa é a AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Se alguém quiser comentar alguma coisa, já vai. Eu acho que essa daqui seria a principal ação que nós temos, então vale muito a pena a gente perder aí, entre aspas, um tempinho com ela. Eu tenho certeza que vários de vocês já viram em algum momento na vida uma AIGE. Pode passar, por favor. É o João. Bom, o objetivo da AIGE: promover e assegurar as condições de igualdade entre candidatos durante a disputa, ou seja, aquela paridade de armas, aquele negócio que você fala assim, as armas devem ser pareadas para que os candidatos façam a disputa, ainda que hajam, com certeza, diferenças entre eles, a legislação ela tenta a equidade na relação das armas a serem utilizadas. Então, outro objetivo: proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. É lógico que aí, se você está no mandato, se você tem a possibilidade da reeleição, o sujeito vai utilizar o próprio mandato, a própria estrutura do poder público para ganhar a eleição, é uma disputa quase que desleal. É muito difícil se derrubar dessa forma. Dúvidas, comentários? Vamos passando, então. A AIGE não é uma simples investigação, é uma ação civil típica do direito eleitoral. Gente, só uma pergunta. É prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. E daí, sempre que eu falo do artigo 22, eu tenho que lembrar daquela velha história que eu estava numa cidade do interior de São Paulo, lá na região de São José do Rio Preto, e eu perguntei para o juiz, que eu não estava entendendo direito o que ele estava colocando. Eu falei, mas, doutor, o rito que o senhor está cumprindo aí é o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90? Ele me olhou com aquela cara de ódio e falou, doutor, aqui o rito é o rito da comarca, e o senhor fique na sua posição. Então, muita gente estabelece aí o rito da comarca porque não percebe que lá na lei das inelegibilidades é um artigo jabuti, né? Porque na lei das inelegibilidades está tratando de inelegibilidade, né? Não está na lei eleitoral. Você tem um artigo que fala de prazos processuais, de ritos processuais. Então, quando qualquer partido político, coligação, candidatura ou Ministério Público poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para uso indevido
desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. Piadas à parte, então aí, cabimento, por impedir e apurar a prática de atos que configurem abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso de autoridade, utilização indevida dos meios de comunicação social. Vamos passando para a gente conversar sobre essas situações um pouco mais. Qual é a consequência? Primeiro, olha lá, a declaração de inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato. Ou seja, abuso de poder econômico, que é mais comum, que a gente mais conversa. Tem várias situações. Recebimento de recursos de fonte vedada, o sujeito recebeu de empresas, caso clássico, né? O sujeito contratou metade da cidade para ser cabo eleitoral, então ele abusou do poder econômico, contratou mais da metade da cidade, utilizou recursos oriundos ou teve com ele a prática de empresas ou de pessoas jurídicas, ainda que não sejam empresas, para conseguir votação. Então, abuso de poder econômico quando você tem uma situação aí que destoa da normalidade eleitoral, disparos em massa, etc. Abuso de poder político, muito comum. O sujeito usa o cargo em benefício de si ou de um terceiro, visando o resultado das eleições. Também tem consequências que são as mesmas do abuso de poder econômico. E abuso dos meios de comunicação social. Abuso do meio de comunicação social, muitas vezes, vocês viram por aí, não é raro acontecer isso. Aquele jornal que surge do nada na semana das eleições, o cara fala, não, eu sou jornalista, olha só, eu estou informando a população. E daí ele fala muito mal de um candidato, enaltece o outro, e o jornal é gratuito. Aí é receita de bolo completa, né? Jornal gratuito, de livre circulação, falando bem de um, falando mal do outro. Bom, não existe nada gratuito. Você não imprime e distribui um jornal numa cidade se não tiver algum custo, entendeu? Não é uma coisa que você faz assim, sem custo nenhum. Então, isso é um abuso dos meios de comunicação social. Rádio, a mesma coisa, televisão, a mesma coisa. Então, você teria aí uma situação de abuso dos meios de comunicação social. Bom, consequências, já falei, declaração de inelegibilidade do representado e daqueles que contribuíram para o ato. Cominação aos envolvidos de sanção de inelegibilidade para a eleição se realizarem nos 8 anos subsequentes às eleições que se verificou a prática repudiada. Cassação do registro ou do diploma diretamente beneficiado. Daí, lembre-se que a legislação mudou. Até 2012, gente, nós tínhamos a possibilidade do segundo colocado assumir o mandato. Então, teve muitas vezes, aconteceu de gente que ganhou as eleições, ele ia atrás, caçava o mandato, e o segundo colocado, a menos que se a pessoa tivesse mais de 50% dos votos, e daí teria nova eleição, o que acontecia era que a maior parte das vezes você caçava para ser o segundo colocado e assumir o mandato. Infelizmente, a legislação mudou, e eu digo isso com profundo pesar, a legislação mudou, e agora tem novas eleições sempre que há a cassação do registro ou diploma. Então, o cara venceu lá a ação, novas eleições. Por que eu digo isso com profundo pesar? Porque caiu em 70% a procura para o ajuizamento de AIGES nos escritórios de advocacia. O sujeito fala, para que eu vou entrar para caçar o cara, daí ele vai colocar um teste de ferro qualquer, ganha de novo de mim, eu vou passar vergonha. Então, as AIGES para atuar, o Lucas está rindo aqui, mas é verdade, diminuiu bastante. Quem tem escritório há mais tempo, com certeza, se lembra disso. Antes o sujeito ficava em segundo lugar, a primeira coisa que ele fazia na segunda-feira após a eleição era procurar um advogado falando, olha, eu vou procurar derrubar esse cara porque eu sou o segundo colocado. Agora ele até procura se ele tiver muita certeza que em uma nova eleição ele ganha, ou se ele tiver muito ódio no coração,
que ele fala, não quero vê-lo, esse cara, de jeito nenhum na prefeitura. Então, ele vai atrás mesmo. Se não, deixa para o Ministério Público. Cassação do registro do diploma do diretamente beneficiado pelos atos ilícitos. Aí, artigo 22 da Lei Complementar 6490. Remessa dos autos ao MPE para instauração de processo disciplinar, se for o caso, de ação penal ordenada qualquer outras providências que a espécie comportar. Também lá no artigo 22. Vou passando. Competência. TSE, no caso de eleição presidencial, TRE, no caso de eleição federal ou estadual, juízo eleitoral, no caso de eleições municipais. Pode ir passando. Legitimidade ativa, Ministério Público, conforme o âmbito da atuação, partido, coligação e candidato. São os mesmos legitimados, gente, nesse tipo de processo também, ressaltando de novo aquela história das coligações que eu falei para vocês, que foi objeto, inclusive, de pergunta, que é tão importante. Tem muitas situações que ensejam AIGE. Eu acho que é muito comum que nós façamos AIGE. Dessas AIGEs também, às vezes a AIGE, ela comporta dentro de si, o sujeito coloca a prática do 41A, que ele quer reforçar. Ele fala, teve compra de voto, mas também houve aí uma situação que extrapola pelo abuso de poder econômico. Vou dar exemplos. Corte de cana, trabalhadores rurais. Eu vi uma situação em que uma empresa, uma usina de açúcar e álcool, ela dolosamente atrasou para buscar o pessoal lá na lavoura, deixou o pessoal depois das 5 da tarde, para que eles não chegassem a tempo de votar, porque o patrão sabia que eles não votariam no patrão. Então, numa cidade do interior paulista, aconteceu isso também. Numa outra situação que eu fiquei aí também, a gente teve contato, é uma situação de havia um acordo entre os candidatos, eu ia fazer o comício um dia e o outro ia fazer no outro, entendeu? Aquele acordo de cavalheiros. E daí, no dia de um comício, um candidato fez o comício dele, no dia do comício do outro, do adversário, é feito aquele churrasco que chama metade da cidade. E daí esvazia a eleição, esvazia o comício do sujeito. Também dá problema, tem defesa, mas dá muito problema em relação às ações de investigação judicial eleitoral, tá bom? Porque assim, a AIGE, ela é o processo que eu digo que é mais coringa de todos, né? Porque você tem que demonstrar a potencialidade. Tem AIGEs que são interessantes, porque a pessoa, por exemplo, fala, olha, teve ligação de telemarketing, daí você faz aqueles dossiês, teve compra de voto, teve churrasco, teve transporte de eleitores. Então, tem uma série de possibilidades, de ilícitos, em tese, que podem ensejar a prática da AIGE. Então, é muito interessante, é uma ação que tem muita jurisprudência e ela, em geral, gera cassações bem legais. Cassações aí por abuso, por meio de um caso bem legal que eu posso citar para vocês, de abuso de poder político, de AIGE, pensando na confecção de materiais pelas prefeituras. Vocês que trabalham em prefeitura sabem bem que tem funcionários que fazem a confecção, uma assessoria de imprensa, ou um fotógrafo, um cinegrafista pago pelo poder público para fazer imagens, tirar fotos do prefeito e tudo mais. Essas imagens ficam lá num banco de dados de algum lugar na prefeitura e também vão para as redes sociais, vão para os jornais informativos e tudo mais. Bom, o que não pode ser feito e que muitas vezes é feito, que é objeto de uma AIGE bem legal aí, é a utilização desses exemplos, desses
vídeos e tudo mais, em que o sujeito tira o logo da prefeitura e coloca o logo do partido dele no lugar, ou lá coloca o número e pede voto com material que já tinha sido previamente confeccionado. Qual que é o problema aí? Esse material foi confeccionado com recursos públicos ou por meio de servidores públicos que receberam para fazer esse tipo de material. E daí o sujeito só tira o logo do lugar e fala, ó, realizações do meu mandato, vote alguma coisa, vote o número dele. Isso é abuso e pode gerar, sim, a cassação por abuso de poder político, nesse caso, também em AIS, também com essas características no rito do artigo 22, tá bom?